Fala galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Hoje eu venho com meu relato de parto normal pelo SUS. Então, eu tive minha primeira filha há 9 anos atrás, que foi cesárea, então eu não sabia como que era o parto normal. Então eu venho relatar pra vocês. Olha o Toquinho lá no berço, ele está acordando. Tá escutando um babuzinho? É ele. Qualquer coisa tu tem que pôr ele pra mamar, né? Mas, vamos lá. Então, ele era pra ter nascido dia 3 de maio. 3 de maio, e eu fui pro hospital que ele iria nascer. Só um minuto que eu vou pegar o Toquinho, que o Toquinho tá chorando, mamãe. Eu tô chorando. Tô muito babo. Tô muito babo, mamãe. Muito babo. Então, vou ver se eu consigo filmar com vocês dentro de uma mapa Chitoco. Ele já tá querendo mamar. É um danadinho. Patinha aqui. Então, ele é pra ter nascido dia 3 de maio, como eu havia falado. Porém, ele nasceu dia 12 de maio. No dia 3 de maio, eu fui para o 24 horas, porque eu estava com dor de cabeça. Aqui, 24 horas é um de emergência, né? Então, foi que eu estava com dor de cabeça, não. Minta. Eu estava com uma cólicazinha. Chegando lá, eles verificaram a minha pressão, aferiram a minha pressão e viram que eu estava com 17/9. A pressão estava alta. Fiquei lá, internada lá, durante 4 horas. Quando foi, isso era meio-dia, quando foi 4 horas da tarde, eles resolveram me mandar para o regional, que é em Paranaguá, que eu moro em Pontal do Paraná. Então eles resolveram me mandar para lá, porque a pressão havia subido novamente. Tomando medicação, mas ela tornou a subir. Eu fui, então, caminhado para lá, fui de SAMU. Chegando lá, a minha pressão estava normalizada. Estava 13/9. Então era normal, porque eu já tinha ido, estava 14/9 quando eu saí do regional, porém do 24 horas. Porém eles me deram um comprimido. Então eu cheguei lá, eu já havia abaixado a minha pressão. Então foi assim. Começou quando eu completei 40 semanas, começou a minha pressão alta e ela perdurou perto dele nascer. E durante essas quase 2 semanas que ele passou da data de nascer, né? E quase 2 semanas, oh meu Deus, 1 semana. Então eu comecei a ir direto, sentia alguma coisinha, ia por 24 horas. E teve um dia, no dia 6, no dia 6 não, no dia 9, que eu achei que ele iria nascer, porque eu estava com fortes dores do lado esquerdo e achando perto do quadril. E achando que fosse trabalho de parto, porque eu não havia sentido trabalho de parto. Então eu não sabia como que era a dor do parto. Então eu achei que fosse o início do trabalho de parto. E fui lá. Chegando lá, eles mandaram eu caminhar e fizeram o toque e viram que eu estava com 2 de dilatação. E não era 2 de dilatação, né? Já chego lá. E daí eles pegaram e me encaminharam, mandaram eu caminhar. Vai caminhar. E eu fui caminhar. Só que essa dor não passava. E essa dor era no lado esquerdo só, né? E no dia 11 eu teria consulta do pré-natal, né? A última consulta do pré-natal, que eu faria 41 semanas. Então eu fui para a consulta no dia 11, porque aquele dia essa dor continuava só assim. Minto, não foi dia 11. Quando foi dia... No outro dia, eu acho, no outro dia, se eu não me engano muito, eu tô meio perdida,
No outro dia, eu fui na casa da mulher, que é o lugar onde fazem o pré-natal. Então, eu fui lá. Chegando lá, meu médico havia voltado das férias, porque ele pegou férias bem quando eu estava de 37 semanas, então eu fiquei sem obstetra, obstetra, né? Até no dia 9, que ele retornou. Então, no dia 10 eu fui lá, eles me colocaram no soro e falaram que não era trabalho de parto. Eu estava com o meu rim atacado. E a dor era só do lado esquerdo. Então eu falava, doutor, a minha dor ela está no lado esquerdo. Ela não está no lado que não tá correndo, não tá nada. Ele colocou um cardiotoco, viu lá que não era trabalho de parto, não, que era a dor do rim. E foi onde ele me passou a medicação. Eu fui medicada e a dor sumiu. Fui para casa. Quando foi isso no dia 10. Quando foi dia 11, eu haveria consulta com ele de pré-natal, que ele faria a ultrassom, tal, e tudo certinho. No dia 11, eu estava completando 41 semanas pelo meu médico, que fez a minha primeira ultrassom, que foi esse. Eu estava completando 41 semanas. Então eu fui lá, vou parar de balançar um pouco, a gente não pode pegar bebê no colo, que fica balançando. Daí eu peguei e fui lá. Fui eu e meu esposo. Entramos na salinha, fizemos todo o procedimento e fomos para a ultrassom. Chegando na ultrassom, ele começou a olhar, viu que o coraçãozinho do neném estava bem, pela ultrassom dele e tal. E ele viu que lá estava acusando 41 semanas e 5 dias pela ultrassom. Pelo tamanho dele e tal. Mas ele não segue pela ele segue pela primeira ultrassom. Que porém estava errada a data do meu médico, né? Ele colocou a data errada. Então, daqui a pouco eu falo pra vocês. Daí quando foi a base de uma... dele falou assim pra mim, olha, eu não achei bolsão de água. Eu achei, porém, um bolsão de água. Porém, ele está com 5 centímetros. É muito baixo o líquido. Eu vou pôr você no cardiotoco. Isso no dia 11. Era 2h30 da tarde. E daí eu colocou-me no cardiotoco. E eu fiquei lá numa salinha separada. Só que esse cardiotoco, meu Deus do céu, que medo. Ele oscilava. De repente o coraçãozinho do Leonardo estava 90, que é baixo para um bebezinho, né? E daqui a pouco ele estava 240, acelerava do nada e abaixava do nada, né? Então, eu estava... Toda hora eu ficava chamando a enfermeira. Enfermeira, olha aqui pra mim, olha aqui e tal. E daí ela olhava e falava, eu acho que é normal, tal. Não tem nada a ver, blá. Eu falei, tá bom. Só que daí meu médico veio e falou pra mim, então, você está com baixo líquido e o coraçãozinho, e ele tá sem sofrimento. Então, eu vou ter que encaminhar você, esse bebezinho tem que nascer hoje. Que eu vou encaminhar você lá pro regional, daqui direto, daí você vai, você tem como alguém te levar, eu falei que teria e tal. E nisso ele fez todos os procedimentos e me encaminhou pra lá. Meu esposo me levou, pegou as malas maternidade, porque eu ia ser internado. Chegando lá, no regional, que é em Paranaguá, meia hora, 40 minutos daqui de Pontal do Paraná. Chegando lá, eles pegaram e fizeram... Primeiramente, eu entrei, era um doutor Falcão, o nome dele. Que é um doutor bem carrasco, sabe? E eu peguei ele no final do turno do turno dele, né? Então eu peguei ele no final. Porém, cheguei lá com a guia de internação, dizendo que estava com líquido baixo, que o coração do neném estava oscilando, tal, e me levou para fazer os procedimentos, fez o toque, não falou que o quanto eu estava de dilatação, porém falou só que estava com o colo fechado e alto. Então não tinha nem sinal que iria nascer. Daí ele falou pra mim assim, olha, esse neném não é pra agora. E tal, e vamos esperar. Eu falei, não, doutor, mas eu tô com o líquido amniótico baixo. Não fez ultrassom nem nada. Falou assim, vou te pôr no cardiotoco. Se der alguma alteração no coraçãozinho dele, a gente vê o que nós vamos fazer. Se não, porém, você vai voltar sábado. E sábado eu faço teu parto. E que
que sábado você entraria na 41ª semana. Pois é. No sábado só. E isso era quinta-feira. 4 horas da tarde, quase 5 horas da tarde. E eu fui com a minha mãe, meu marido foi embora, porque, como meu médico havia dito, eu ia ser internada. Não ia me dar alta, então meu marido foi embora e minha mãe ficou comigo. Ele não ia assistir o parto, porque eu tenho uma filha de 9 anos, desculpa, e ela ia ficar com ele. E daí, tudo bem. Fui, fiz o cardiotoco, deu 3 acelerações no coração do Léo. Quando eu retornei pra salinha, ele falou que estava tudo normal e que eu viria embora, que ele faria minha cesárea, diz ele, no sábado, que eu completaria 41 semanas. Eu falei, não, doutor, eu tô completando 41 semanas hoje e o líquido amniótico está baixo e o meu médico me encaminhou pra cá com a guia de internação. Você vai me liberar? Daí ele falou assim pra mim, me tratou bem ignorante, falou que o meu médico, ele acha que ele sabe tudo e ele não sabe de nada e não sei o que olha aqui, a primeira ultrassom dele, a tua data prevista do parto era para dia 6, não dia 3, e não sei o que e tal. Eu escutei calado. Daí, quando ele me mandou embora, eu peguei e falei assim pra ele, olha, então faz o seguinte, você vai ter que assinar um termo de responsabilidade que você está me mandando embora, sendo que o meu médico mandou eu ser internada para, não sei o procedimento, talvez seria indução, tal. Daí ele pegou, ficou muito bravo comigo, não queria me devolver a guia que meu médico havia passado, não queria me devolver. Daí me mandou e falou um monte pra mim, né? Porque ele é um médico bem carrasco. Então minha experiência aí não foi boa, nem um pouco boa. E daí, saindo do consultório dele, lá da salinha, eu orei pra Deus. Eu falei, Senhor, se meu filho tá em sofrimento, Pai, faça alguma coisa, dê um jeito que ele não... Dê um jeito, Pai. Por favor, Senhor, que nada de ruim aconteça com meu filho. E saí da salinha, e minha mãe esperando lá na sala de espera, coitada. Ficou lá Isso já era quase 7 horas da noite, era 6h30. E daí eu comecei a me informar lá fora e vi que o plantão trocaria 7 horas. Quando foi 7 horas, eu peguei e vi que trocou de plantão. E do nada, começou as contrações. Parece coisa de filme. Mas as contrações veio arretada. Veio já de 3 em 3 minutos. Daí eu não sabia a dor que era. Então, começou uma dor, eu falei pra minha mãe, mãe, que dor é essa? Só que a minha dor corria pra perna. Ela não endurecia minha barriga. Não dava dor nas costas. Ela corria pra perna, era muito estranho. Daí eu falei, mãe, será que é contração isso? Daí a mãe, provavelmente é contração. Eu falei, será? Senhor, obrigado, meu Deus, né? Agradecendo a Deus se fosse contração. E trocou de turno. E nisso o médico passou no corredor, que ele havia me dado a alta, né? Que é um papel que eles dão pra gente sair do hospital. Passou no corredor e me viu lá e falou, eu já liberei a 24, né? E eu, brava, que eu já tava com dor, eu peguei, olhei pra ele e falei assim, dê nome a seus bois, né? E daí ele passou rindo com as meninas lá e foi embora. Aí entrou um médico, um novinho, loirinho e uma médica. E eu fui lá. Olha, Deus é tão bom porque eu esperei pra trocar de turno pra fazer isso. E Deus fez eu ter contração nesse momento, né? Daí eu fui lá, eu conversei com a médica, ela falou assim, olha, cada procedimento é um procedimento. Eu vou pegar teus papel e vou levar lá pra dentro, ela vai te chamar, vamos te examinar e vamos ver tudo que tá. Se o bebezinho está em sofrimento, se você está em trabalho de parto, tal. Eu falei, beleza. Ai, a gente não ter dinheiro é a pior coisa que tem. Você passa cada coisa, né? Mas Deus é mais. E fui lá pra dentro da salinha, mesma salinha que eu já tinha ido. Chegando lá, eles me deitaram na maca, fizeram o toque
E olharam meu prontuário e perguntou pra mim: o médico te falou se você está com dilatação? Eu falei: não. Ele simplesmente falou que meu colo estava fechado e estava alto, que não tinha nem sinal de que esse neném ia nascer. Foi isso que ele me falou. Porém, do nada começou as contrações lá fora, eu esperando trocar de turno, começou a contração. Esperando trocar de plantão, começou a contração. Então eu estou com muita dor. Daí ela falou: então, você está com 2 de dilatação. Eu vou anotar no teu prontuário. Vou fazer uma ultrassomzinha para ver o líquido amniótico e tal. E ela olhou e viu que o líquido, eu estava com pouco líquido amniótico, porém o líquido que estava na cabecinha dele. Então ele não estava sem respirar, ele estava respirando. Isso me tranquilizou mais. Daí ela falou: olha, só que eu não posso te internar com 2 de dilatação. Você aguarda, vai lá fora, caminha durante 1 hora, porque você mora em Pontal do Paraná, eu não vou te mandar embora. Caminha durante 1 hora. Se durante essa 1 hora tiver alguma movimentação, aumentar a contação, eu te interno. Senão, eu vou te liberar para casa. Quando eu entrar em trabalho ativo, você volta aqui. Isso já era 7h40 da noite. Eu fui caminhar no hospital lá. Cada 10 passos era uma contração e eu agachava e morria de dor e agachava e tal. Ai, só sei que essa 1 hora demorou um século. E ainda eu esperei 1h30 pra voltar lá, né? Porque daí meia hora você fica só esperando lá eles te chamarem. E tava lotado o hospital aquele dia. Então isso 8h40, quando foi 9h10, 9 alguma coisa, eu fui lá esperar isso. Minha mãe lá, coitada, falando: que dor que você tá sentindo? E eu, contração, arretado. Voltei lá, fizeram o toque. Continuei com 2 de dilatação. Aí o médico falava assim pra mim: você tá tendo a dor agora? Eu falei: eu tô, muita dor. Ele: mas eu acho que não é a contração que você tá tendo, porque a tua barriga não fica dura. Eu falava pra ele: mas doutor, minha dor corre pra perna, é uma dor, tipo, parece cãibra, parece um nervo doendo, ele dói a minha perna. Daí ele pegou e falou assim: então, eu vou te pôr no cardiotoco. Se no cardiotoco tiver alguma contração, eu te interno. Se não, não. Deu, tá bom. Me levou no cardiotoco, tinha várias mulheres tendo os neném lá, né? E eu fui lá. Malemar colocou o cardiotoco, já tava de 2 em 2 minutos as minhas contrações. Então, aí eu já olhava no relógio e via: ai, senhor, ai, mais uma. E vinha. Daí ele viu que eu estava com contração e me internou. Isso é 9h40 da noite. Pois é, 9h40 da noite eles me internaram. Quando, passado 1 hora que eu estava lá com dor. Não. Quando foi 11 horas da noite, a dor tava muito muito. E eu levantava da maca, agachava no chão, fazia esforço e tal. E quando foi meia-noite, eu falei veio uma dor com vontade de fazer força. Isso que eles falaram pra mim assim, que 7 horas da manhã era pouco pra o bebê nascer. Quando foi meia-noite, comecei a fazer expulsão. Entrei num trabalho de força mesmo. Vinha a dor e vinha vontade de fazer força. Daí eu: enfermeira, eu tô com vontade de fazer força. Daí ela: não tá. Eu falei: eu tô sim. Doutora, eu tô com vontade de fazer força. Não tá. Eu tô sim. E nisso, eles duvidando que eu estava com vontade de fazer força. Porque como fazia 1 hora e quase 2 horas que eu tava lá, eles acharam que eu tava brincando. E eu não estava, né? Tava falando sério. Daí eu peguei e falei pra ela: olha, vem dar uma olhada aqui. Daí ela veio. Quando ela fez o toque, ela viu que eu estava com 10 de dilatação. Estava completo. Porém, ele estava alto. O Leonardo estava alto. Aí comecei. Vinha dor, eles falaram pra mim: ó, faça força quando vinha dor. E a minha dor corria pra perna. Jamais minha barriga ficou dura. Muito diferente do que me falavam.
Falava que a barriga ficava dura, que doía as costas e tá. Não, a minha dor corria pra perna. Era como se o nervo da minha perna doesse. Ou fosse uma câimbra muito forte na minha perna. E a dor já tava de 1 em 1 minuto, de 30 segundos, e assim foi. E cada dor era uma força que eu fazia, e daí vinha a força normal. A força vem de dentro de você. Não é que nem muita gente fala, entrou em trabalho de parto, faça força. Não, eu fiz força quando a dor, a vontade de fazer força veio do meu corpo. Meu corpo mandava ele descer, meu corpo fazia eu fazer força. Não eu fazia força involuntariamente, não. Meu corpo fazia força. É muito. E a dor é punk. Quando foi isso, eles chamaram minha mãe, porque aqui eles. O acompanhante tem. O internato tem direito de um acompanhante, a gestante, né? E a minha mãe estava lá pra isso. Porém, a coitadinha ficou lá na sala de espera até meia-noite. Aí chamaram ela, colocaram a roupinha nela, pegaram as coisas e tal. E nisso ela ficou atrás de mim. Daí comecei. Daí ela falava, Fia, faça força. Filha. Eu falei, mãe, eu só vou fazer força quando vinha força. E vinha. Eu fazia força. Quando chegou, acho que era 00:30 por aí, já não via mais nada. Nem tenho ideia. Só sei que eu senti que a cabecinha dele tava ali. E não via ninguém. E eu falava, gente, tá nascendo, eu não quero que meu filho nascer sozinho aqui, eu não quero fazer meu parto sozinha, vem alguém aqui, por favor, eu falava, né? Aí veio a médica. Veio e viu que ele estava coroado. Aí chamou o médico. E o médico falou assim, então, agora você vai fazer força. Aí comecei. Vinha a contração e eu fazia força. E eu sentia que a cabecinha dele chegava na minha vagina assim. E daí eu fazendo força, ele chegava até a metade. E quando eu parava de fazer força, ele voltava. Mas é uma dor queimada. Queimada. Quando ele tá saindo, você não sente mais a dor da contração quando ele já tá lá, sabe? Você sente mais a dor da queimação ali na região da vagina. Sabe? Então, meu Deus do céu, eu fazia força, ele vinha até a metade ali. Eu sentia que quando a dor passava, ele voltava. Aí vinha de novo e eu fazia força, ele ia até, acho, quase na cabeça dele, sei lá, eu não via nada, né? Porque não deu tempo nem de eu ir numa maca onde nasce neném lá, né? De inox, eu nem sei como que é. Então eu tô falando de inox porque minha vizinha teve neném, eles levaram ela pra lá. Quando foi 1h da manhã, 1h da manhã, eu senti que a cabecinha passou. E quando a cabecinha passou, a dor vem constante. Daí você já tem vontade eu já senti aquele queimou e já passou, quando passou a cabeça e já saiu ele inteiro. E eu vi eles não colocarem ele em cima de mim, porque o médico falou assim, ele nasceu muito amarelo. E nisso já levou. Isso que a minha bolsa já tinha estourado ali no chão, então foi pouca água, como eu tinha pouco líquido, então foi pouquinha água. Quando eu agachava, quando vinha as dor, que eu descia da maca e da cama e agachava lá, ela estourou. Uma dessas aí. E daí, tá, ele fez, daí falou, olha, rasgou. Vamos ter que dar ponto. Meninas, deram 8 pontos. Rasgou em direção ao meu ânus. Então, coitado, ficou um só lá. Né? Aí ele deu ponto. Enquanto isso, eu escutava o Leonardo chorar lá. Ele não tava amarelo. Ele tinha acabado de nascer. Então, ele é muito branquinho, né? Então, eles acharam que ele tava amarelo. Ele não tava nada. Voltou, minha mãe tava lá com ele. Pesou. Quando pesaram, ele tava com 3,575. Isso que meu médico falou que ele ia nascer com 3 quilos, né? 3 quilos. 51 centímetros. Quando trouxeram pra mim, já colocaram ele pra mamar. E eu fui pro quarto. Eles esperaram liberar e fui pro quarto. E lá foi o procedimento da tortura, né? Que vem. Eles tiraram a minha placenta. Eu vi tudo, gente. Eu vi tudo. Vi tirar a minha placenta. Eu vi eles deram anestesia pra costurar. Porém, foi muito rápido. Porque eu entrei, tinha uma mulher com sede de dilatação.
e ela tava com muita dor. Então eu pensava assim, Senhor, eu vou ficar até 7 horas da manhã com essa dor, pai. Que dor é essa? Eu falava, né? Quando veio e nasceu tão rápido, assim, nasceu com 3 horas de trabalho de parto praticamente. Ativo mesmo foi 1 hora, né, de expulsão. Então, ele foi muito rápido. E ele nasceu, a moça ainda tava com 8 de dilatação. Ela dilatou 1 centímetro durante esse período que ela tava lá. Coitado. Então, eu vejo que o meu trabalho foi muito rápido. Então, meninas, SUS é SUS, né? Se não ter dinheiro e o profissional que está lá não for profissional de verdade, é a pior coisa que tem. Porque eles estão lidando com gente, não é com animal. Mesmo com animal não se faz isso. Não trata a pessoa como ela é digna, né? Que um dia você queira ser tratado assim, que você faça para os outros o que você não quer para você, não o que você não quer para você, né? Então, eu tive uma experiência no começo muito trauma, muito, tipo, porque ele me falou um monte, né? E Deus é tão bom que Deus, ele fez me dar dor de parto. Ele ainda fez meu parto correr rápido e eu não sofrer tanto, né? Eu não ter trauma. E daí agora eu vou... Esse é o relato do meu parto, natural pelo SUS. Eu vou fazer o vídeo de como foi a amamentação, a experiência da amamentação. E um mês dele, ele está com 1 mês e 7 dias do meu amor. Eu vou mostrar ele pra vocês, como que ele tá, né? E daí eu vou dar um tchauzinho e até o próximo vídeo. Olha como nem aqui, ó. Ai, eu tô todo suado. Eu sou um menino muito calorento. Eu sou calorento. Aqui, aqui, ó. Eu sou o Leonardo. É, eu sou o Leonardo. Eu sou o bebezinho da minha mamãe. Eu sou o meu banquelo. Então tá, meninas. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!